Será que um dos discípulos de Jesus era autista? O apóstolo Mateus, personagem da série The Chosen, vem sendo bastante comentado ultimamente por ser retratado na série como autista. Mas será que ele era autista na vida real? Ou isso é só uma liberdade criativa que a série tomou? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo ótimo comigo e vamos para mais um vídeo. Dessa vez, falando sobre Mateus, na série The Chosen. Bom, antes de começar eu só peço para que deixem o like aí no vídeo. Porque se vocês deixam para dar depois, no final, podem acabar esquecendo, né? Então já clica agora para não ter esse perigo. Porque o like é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva aí também se você não for inscrita ou inscrito, para ficar por dentro dos próximos lançamentos aí, né? E vamos lá. Bom, The Chosen, caso alguém que caiu aqui no vídeo não conheça, né? É uma série cristã que vem fazendo muito sucesso atualmente. Ela é a série mais aclamada pela crítica. Tem 100% de aprovação do público e é o maior projeto de mídia da história com financiamento coletivo, ou seja, não tem apoio de Hollywood. No momento ela tem 3 temporadas, isso quando eu estou gravando esse vídeo, né, que é finalzinho de 2023. Os produtores já falaram que pretendem fazer 7 temporadas, então a série ainda vai longe, né? E ela é muito boa, por isso agrada tanto o público. E outro diferencial dela é que a série abraçou a diversidade e a causa autista, ao colocar o personagem Mateus como sendo autista. Em nenhum momento é citada na série a condição dele, né? Até porque o conceito de autismo é relativamente recente dentro da nossa história, datando do século XX. E claro que se a gente está falando de uma série sobre a vida de Jesus, ela se passa 2000 anos atrás, né? Então, mas independente de se já tinham descoberto ou dado um nome naquela época, a condição sempre existiu, né? Nesse caso seria um autismo de nível 1, ou grau leve, como é chamado popularmente, né? Muitos autistas não gostam desse termo, eu particularmente também não gosto muito, mas é o termo mais conhecido, infelizmente, né? Fazer o quê? Então, geralmente eu uso nos vídeos só pra facilitar o entendimento de quem tá assistindo aí o vídeo, né, do povão em geral. Então, na época, isso era visto apenas como o jeito da pessoa, a personalidade, etc. E já quanto aos autistas de níveis maiores, 2 ou 3, infelizmente, naquela época tinham um destino horrível. Eram rejeitados, abandonados e até mortos em alguns casos. Então, ao que tudo indica, o Mateus é nível 1. Ou tem a síndrome de Asperger, que também é um termo que não se usa mais, Agora os Asperger estão dentro do espectro autista como nível 1. Então o termo não é mais usado, primeiro por isso. Segundo, porque tem várias polêmicas envolvendo o nome aí, Mas eu não vou entrar nisso agora, já tem vídeos aqui no canal explicando. Por isso que é bom que vocês façam uma maratona aí, porque vocês acabam entendendo muita coisa melhor. Mas enfim, embora isso não seja dito na série, o autismo dele, como eu já falei, isso é visível pelas suas características e porque os produtores já confirmaram, Então não tem muito o que discutir. Tá, mas aí agora a gente volta naquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Na realidade, o apóstolo era mesmo autista ou isso foi só uma coisa que a série colocou? Bom, se ele era ou não, é uma coisa que não é possível, sabe? Como eu já falei, O conceito de autismo é recente, então se a gente olha para figuras históricas, aí só é possível ficar no campo do talvez fosse. Muita gente aí fala que figuras como Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, entre muitos outros, eram autistas. Mas não se pode afirmar com toda certeza, que eles eram se essas pessoas nunca foram diagnosticadas, até porque na época deles o diagnóstico sequer existia. Então, é simples. Mas, se a gente pega suas biografias, a gente acaba achando características autísticas suficientes para dizer, pelo menos, que talvez eles fossem. Porque combina certinho. Mas se sim ou não, a gente nunca vai saber. Apesar de ter muita gente na internet aí que afirma com toda a certeza do mundo, Tomem cuidado com esses conteúdos. E o Mateus também obedece a essa regra. Não dá para afirmar, mas existem indícios, como por exemplo, o criador da série cita o próprio Evangelho de Mateus.
que é escrito de uma forma muito mais detalhista do que os outros, quase chegando à meticulosidade. Além da organização dos capítulos e versículos, e a organização é uma das principais características dos autistas. Além disso, o criador da série, que é o Dallas Jenkins, né? Ele que cria o roteiro, dirige, ele é autista. E tem várias outras pessoas autistas na família também, incluindo a própria filha. E as pessoas autistas são as mais habilitadas para falar sobre o assunto, detectar características. É claro, não menosprezando aí o importante trabalho dos profissionais aí, né? Psicólogos, psiquiatras, neurologistas, que estudam muitos anos sobre o assunto, escrevem, dão diagnósticos, né? Longe disso. Mas muitas vezes também erram nos diagnósticos, menosprezam pacientes e sequer consideram a possibilidade. Outros entendem pouco sobre o assunto. Cada um é cada um, não dá pra generalizar nunca, né? Mas a gente tem bons profissionais e péssimos profissionais em todas as áreas, então... Mas, né, eu diria que a gente que sente na pele 24 horas por dia, a vida inteirinha, é mais capacitado pra falar sobre, né? Por motivos óbvios. E também até a gente, de vez em quando, fala umas merda aí. Porque é normal, faz parte. Autista também é ser humano, né? Passível de erros, então... Né? E o autismo como sendo um espectro, nenhum autista é igual ao outro. Então, às vezes, o que eu sinto pode ser que o outro autista não sinta e vice-versa. Então, às vezes eu vou falar uma coisa no vídeo que não condiz com todo mundo e os outros também, vida que segue. Mas, enfim, o ponto é que o criador da série, sendo autista, tem muita propriedade para detectar essas características, esses possíveis sinais no apóstolo. E por isso ele resolveu caracterizar o personagem assim. Ele contou num podcast que inicialmente o personagem não foi criado para ser autista. Embora seja bom que o resultado final tenha sido esse, por conta da conscientização, né? Isso é muito bom para a causa, mas a princípio, né, segundo ele, eles apenas foram anotando numa folha as características de cada apóstolo, né? E quando chegaram no Mateus é que foram percebendo isso aos poucos. Primeiro tem a questão do livro dele, né, que eu já mencionei. Depois também viram que ele era um ex-coletor de impostos, né? Antes de começar a seguir Jesus. Então, provavelmente ele era bom com matemática e números. Principalmente naquela época, onde a maioria das pessoas era analfabeta, né? Entre várias outras coisas. E aí o Jenkins e a esposa dele, que não é autista, tá? Mas a filha, como já dito, é. Então, ela tem essa vivência com os autistas, né? Então eles dois foram comparando com a própria vida, traçando paralelos e chegaram à conclusão de que o Mateus poderia ser autista. Poderia, né? Não tô dizendo que ele é. Assim como o próprio criador da série não diz que ele é. Só retratou ele assim na série. Né? Porque é que muita gente aí, por puro preconceito e ignorância, né? Muitos religiosos veem isso como uma blasfêmia, né? Onde já se viu falar isso de um seguidor de Cristo? Como se fosse algo ruim. E esse é até um motivo a mais que levou o criador a tomar essa decisão definitiva, né? Colocar o personagem assim na série. E com outras características, além do que se pode concluir através da Bíblia, né? Como o fato dele responder diretamente, sem medo das consequências, apresentar dificuldades de interagir socialmente, não saber expressar seus sentimentos, justamente porque eles acharam importante mostrar como pessoas com diferenças ou consideradas frágeis, né, pela sociedade, no geral seriam exatamente o tipo de pessoas que Jesus procuraria para segui-lo. Esse é um diferencial da série também, né? E talvez por isso ela seja tão aclamada. O jeito como eles retratam Jesus é mais íntimo e pessoal, e pelo ponto de vista daqueles que o conheceram. Ela dá uma humanidade mais profunda para Jesus. Coloca ele bem-humorado, ao invés de só adaptar em formato audiovisual, né, os evangelhos, como muitos filmes fazem. Mesmo para quem não gosta muito de conteúdos religiosos, eu tenho certeza que se der uma chance para essa série, vai gostar muito. Você pode ser ateu, acreditar no que for, consumir a série só como uma ficção, né, tudo bem. Eu garanto que ela é sensacional, além de ser inclusiva, né? A crença ou descrença, nesse caso, não importa. Eu tenho até um outro canal, pra quem não sabe, justamente falando sobre espiritualidade. E eu digo espiritualidade universalista, assim, sem focar numa religião
específica, né, nessa ou naquela, ou em crenças particulares. Eu busco ser imparcial, sabe? Justamente por isso eu recebo gente de todo tipo de crença, credo, filosofia, religião. Né? Tem vários vídeos sobre vários assuntos. Né, o pessoal vive... o pessoal não concorda com muita coisa que eu falo e discorda de forma educadamente, né? De vez em quando brotam uns fanáticos religiosos comentando besteiras. Isso sempre vai ter, né? Mas o importante é que os 99% é gente civilizada. Então, inclusive eu convido todo mundo para ir lá conhecer esse canal. Eu vou deixar o link no card que vai aparecer aqui em cima. E aí vocês passam lá dar uma olhada, sem compromisso. Mas, enfim... Deixe nos comentários aí se você acha que ele era autista mesmo ou não. Se conhece a série, né? O que acha dela. Pra gente trocar umas ideias aí. Até o próximo vídeo. Gratidão.